O pessoal olha para a relação comercial do Brasil com a China e com os Estados Unidos e fala assim, ah não, mas poxa, a gente tem mais relação comercial com a China do que com os Estados Unidos, então é menos importante. Não é, porque a questão de investimento nosso é quase exclusivamente americano. Não tem chinês investindo no Brasil, ou tem muito pouco chinês investindo no Brasil. Os americanos investem pra caramba aqui no Brasil. E sem esse dinheiro de investimento, isso vai ser uma porrada na economia brasileira, nas empresas brasileiras, né? Que empresas que vão ser mais afetadas nessa história? O agro certamente vai estar ferrado com isso. Muito do que o Brasil exporta de commodities agrícolas exporta para os Estados Unidos, mas o pior é que os Estados Unidos é também muito forte no setor agropecuário, né? Então eles podem abrir mão do Brasil. Isso é um ponto que a gente vai ver mais adiante, que é fundamental nessa história, porque o pessoal está lembrando, não, que o Lula tem que fazer igual a China, que aumentou as tarifas e brigou com o Trump, não sei o que lá, e peitou o Trump, e no final conseguiu um acordo. Conseguiu um acordo em que teve que ceder também muita coisa, tá? E conseguiu um acordo justamente porque havia a premência pela questão dos minerais, das terras raras, né? Que é só a China que produz, e isso seria um problema para os Estados Unidos no curto prazo. No longo prazo, não. Os Estados Unidos já têm várias iniciativas para aumentar a produção de terras raras, que hoje em dia só a China que produz. A China produz 80% das terras raras do mundo, né? Aí, o Brasil não tem essa vantagem estratégica que a China tem. O Brasil não tem nada, absolutamente nada, que o Brasil possa negar a exportação para os Estados Unidos e isso prejudicar os Estados Unidos de forma significativa, né? O Brasil pode peitar os Estados Unidos como a China peitou? Até pode fazer isso, mas eu acho pouco provável que dê algum resultado esse tipo de coisa, né? Então o agro brasileiro está pedindo uma resposta firme e estratégica. O agro está chateado. Estão querendo dizer que a culpa é do Bolsonaro. Né? Tá vendo? Foi o Bolsonaro que traiu o agro ao pedir as coisas do Trump. E a verdade não é essa. A culpa é do Lula. Quem está dirigindo o carro é que é culpado pelo carro ter batido no poste, né? Ou seja, o Lula teve inúmeras oportunidades, a gente falou sobre isso, sobre a questão da culpa no outro vídeo, né, que eu fiz mais cedo hoje. A culpa é de quem está dirigindo o carro, não tem essa não. Reclamar do cara lá não quer dizer que o cara fosse fazer alguma coisa, né? Ou seja, ele só agiu assim porque o Lula de fato distratou os americanos inúmeras vezes, né? Então o agro certamente é um problema, tá? Ativos brasileiros desabaram nos Estados Unidos após a fala do Trump, a DR da Embraer caiu 10%, quase 9%, um monte de outras ações brasileiras caíram lá nos Estados Unidos. Aqui, ó, tarifas de exportação da carne bovina, o impacto para JBS, Marfrig e Minerva vai ser muito grande também. O pessoal está falando aqui que eles devem ser muito afetados com essa tarifa de exportação para os Estados Unidos, porque muita carne brasileira é exportada para os Estados Unidos, é o principal ponto. Então, de novo, isso deve ter problemas para o pessoal da JBF, da JF, né, das grandes produtoras de agropecuárias aqui no Brasil, né? Outro problema, Suzano. A Suzano, produtora de celulose. O Brasil vende muita celulose para os Estados Unidos também. A Suzano já está sofrendo um processo antidumping lá nos Estados Unidos, porque alega-se que ela vendeu mercadorias abaixo do preço normal, do valor normal. Tem essa alegação lá nos Estados Unidos, mas com essa porrada de que 50% é difícil que a Suzano consiga competir com as empresas americanas que produzem celulose. Então é outra empresa brasileira que deve ter problema, né? No final das contas, segundo o JP Morgan, isso pode afetar até 1,2% do PIB. Ou seja, se o Brasil tinha expectativa de crescer 2% do PIB esse ano, já vai cair para 0,8% o crescimento do PIB esse ano, em função dessas tarifas do Trump. Esse deve ser o principal problema das tarifas aqui no Brasil, desaceleração econômica, né? Algumas áreas vão ser mais afetadas, outras nem tanto, outras podem ser até beneficiadas, mas no final das contas o grande problema vai ser uma diminuição da atividade econômica e queda do PIB, o que é muito ruim para o Lula, porque lembra, estamos nos aproximando de ano eleitoral e país em que a economia não está indo bem tende a ser cruel com quem busca reeleição, né? E existe uma outra armadilha nessa história que é a questão da China, né? A China é uma ameaça maior do que tarifas do Trump para o setor do aço no Brasil, é o que diz a CSN. Então, as siderúrgicas brasileiras têm problemas, mas elas continuam vendendo para os Estados Unidos. O problema das siderúrgicas brasileiras é o aço da China. E aí você gera um problema para o Lula, né? Tem dois grandes setores no Brasil que reclamam muito da China.
é o setor de bugiganga das comprinhas, lembra que conseguiram até colar a taxa das blusinhas com o governo Lula, e também o setor de aço no Brasil, que reclama que a China tem vendido aço muito barato no Brasil. Isso gera um problema para o Lula, por quê? Porque agora com os Estados Unidos botando tarifas altas contra o Brasil não tem alternativa que não seja vender, por exemplo, a parte do agro para a China. Só que aí o Brasil fica nas mãos da China, e a China é um país ditatorial, vocês sabem disso. Para eles tomarem uma decisão severa contra o Brasil, pouco custa. Então eles podem exigir que o Brasil não retalie a questão do aço e a questão das comprinhas lá. Seria ótimo para o Brasil, eu falo para vocês, para nós brasileiros isso seria muito bom, mas para as empresas aqui no Brasil isso vai dar problema, mais uma área que é problemática aqui no Brasil, né? Aqui, ó, o que vai acontecer depois que o Brasil fez a cúpula dos BRICS e gerou esse impacto dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Ou ele vai tentar negociar com os Estados Unidos, ou vai reforçar laços com a China, Rússia e Irã. Esse é o grande problema que o pessoal já está colocando. É o fato que eu falei para vocês, estamos num divisor de águas aqui. Ou o Brasil vai para o lado democrático, negocia com os Estados Unidos,